meus amigos, meus internautas, meus pastores, colegas, aqueles que estão ao alcance de nossa voz, nós vamos nesta noite falar alguma coisa referente a igrejas que começou, igrejas que está funcionando, igreja que ainda irão funcionar. É isso que o pastor vai falar nesta noite. Mas o fundamento é a Bíblia Sagrada. Gostaria que você que está me vendo agora, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, prestar bem atenção, porque nós vamos falar a coisa do direito internacional das igrejas do mundo. Nós temos hoje conosco, além da pessoa técnica, a Cananda está conosco, e também está conosco a esposa Maria Helena, e nós vamos hoje pedir auxílio a Maria Helena para poder a gente continuar esse trabalho maravilhoso. Eu vou pedir a Maria Helena para ler o texto que é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15. Ela vai ler o verso 2, 3 e 4. Vou passar a caneta para aqui o microfone. Pertinho. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e dava grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidas pela igreja, pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grande coisas Deus tinha feito com eles. A irmã Maria Helena leu Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, verso 2, 3 e 4. Foi o seguinte: a igreja onde estava Saulo e Barnabé tiveram certas discussões. Essa igreja era fora de Jerusalém. A tese era: estavam trazendo uma ideia que para a pessoa ter salvação precisava circuncidar. Então seria uma ideia absurda que Jesus não ensinou isso, a igreja não estava ensinando isso. Agora os fariseus, as pessoas que eram profundamente chamados religiosos da época, resolveram, na verdade, colocar alguma coisa ao contrário contra a salvação. Dizia eles que para a pessoa ser salva precisava circuncidar. E agora espalhou isso pela igreja, e a contenda foi muito grande. E agora a igreja conhecia uma outra igreja, que era a igreja em Jerusalém. Porque naquela outra igreja estavam as autoridades mais constituídas que viveram com Jesus, que estavam naturalmente com Jesus, conheciam Jesus de perto, como pessoa íntima. Ali estava naturalmente os apóstolos, estavam os intelectuais, estavam os mais profundos que aquela igreja, que estavam naquele lugar onde Saulo e o seu colega estavam. E agora aquela igreja ali onde Saulo estava, mais um grupo de irmãos, resolveram ir em Jerusalém para uma igreja mais experimentada, um grupo de pessoas que tinha mais condições de ensinar a eles o que estava acontecendo a respeito deste fato que aconteceu dentro da igreja. Alguém querendo enfincar dentro da igreja uma doutrina dizendo que era de Moisés, que se a pessoa não se circuncidasse,
ele não teria salvação. E aí saiu, a igreja despediu, como a irmã Maria Helena leu no texto, despediu Saulo e mais um grupo de irmãos, e foi aquela comissão na igreja de Jerusalém para poder lá relatar e resolver o problema lá em Jerusalém, para poder eles contar à igreja mais humilde que eles pertenciam, para poder seguir o trabalho maravilhoso que nós estamos falando aqui agora. Pois bem, irmãos, aconteceu que eles saíram, foram despedidos pela igreja e foram a Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, que tinha lá os apóstolos, e finalmente os homens mais profundos, estava lá o irmão de Jesus Cristo, estava lá outras pessoas que também pertenciam à família de Jesus. Então, ali era um grupo muito grande, mais intelectual, que poderia informar aquela igreja menor. E agora, para vocês terem uma ideia, para vocês prestarem bem atenção, eu gostaria que vocês prestassem atenção agora no que o pastor vai relatar. Há um dito por aí, que se fala em vários lugares, está aparecendo atualmente igrejas e mais igrejas, com nomes e mais nomes, pessoas dizendo ser pastor, pessoas dizendo ser bispo, pessoas dizendo ser apóstolo, pessoas dizendo até que é Jesus Cristo. Mas a Bíblia relata com mais facilidade, com mais tranquilidade, uma coisa oficial, que não tem nada a ver com o que as pessoas falam. Pois bem, meus irmãos, nós falamos agora, pensamos agora, que existe o seguinte: na verdade existe igrejas. Para essa igreja existir, é preciso que ela esteja legalizada com o estado onde ela existe, com o país onde ela existe, com o distrito onde ela existe, com o município onde ela existe. Essa igreja, ela precisa ter seu CNPJ, ela precisa ter a sua diretoria, ela precisa isso estar registrado em cartório, para poder a pessoa não passar vergonha. Agora, em condição de pastores, também é preciso que o pastor tenha naturalmente habilidade, experiência. E além disso, esse pastor, depois dessas coisas todas, ele tem que estar sendo formado por um grupo que é chamado conselho. Cerca de 7 ou mais pastores, onde vão sabatinar aquele senhor, e aquela pessoa, depois de sabatinado, depois de estudo, etc., então ele vai ser consagrado a pastor, aí então ele vai assumir uma igreja chamada Evangelho. O que está acontecendo agora, meus irmãos, é que está saindo na televisão, está saindo no rádio, está saindo em muitos lugares, pessoas dizendo que o pastor caiu no estupro de 10 mulheres, o pastor caiu nisso, aquilo, o pastor roubou, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Examina essas palavras desses pastores, que vocês vão chegar à conclusão que esses pastores estão dizendo ser pastor. Naturalmente agora tem uma série de coisas que as pessoas querem mudar a igreja. A Bíblia diz que a igreja é que tem o poder. Jesus organizou a igreja para poder tratar das pessoas. Jesus chamou os pastores para dirigir as igrejas, mas chamou também para poder se coadunar com a justiça do local. Está completamente legalizado. Para terminar, vou contar uma história a vocês. O pastor Osmar está aqui pronto para poder ajudar qualquer igreja, desde quando não tem a experiência que o pastor Osmar tem. E uma pessoa, através da internet, conheceu o pastor Osmar e disse que queria conhecer o pastor. E na verdade, o pastor muito alegre, aquele moço se dizendo ser pastor, que queria conhecer o pastor Osmar para poder juntos fazer um trabalho maravilhoso que o pastor Osmar tem feito através da internet, ou não. O pastor Osmar, como é um homem que naturalmente gosta de ajudar as pessoas, foi ao encontro desse senhor. Chegando perto desse senhor, o pastor conversou com ele, oraram juntos, enfim. De repente, o pastor perguntou como é que ele se tornou pastor. Ele falou que a convenção dele
junto com o pastor fulano de tal, resolveu tornar ele pastor. E eu perguntei sobre a igreja que ele estava, dizendo que era o pastor de uma igreja, que tinha sua diretoria. Eu perguntei se ele tinha registro cartorial, estava registrado no cartório. Aquele moço me respondeu que ainda não estava registrado no cartório. Eu perguntei se ele tinha o CNPJ, que era a Receita Federal, se ele estava em dia com a Receita Federal, para poder ajudar. Ele falou que ainda não estava em dia com a Receita Federal, que ainda não tinha, naturalmente, um registro na Receita Federal. E eu perguntei, moço, como é que o senhor fala que é pastor, se o senhor não me provou nada? O senhor falou que foi chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como é que o senhor fala que é uma igreja, se o senhor não tem CNPJ, se o senhor não tem registro no cartório, se o senhor não tem diretoria, como é que o senhor tem uma igreja? E o pastor Osmar, não está falando o nome dessa pessoa, que não quer denegrir, esse moço falou que ele era legalizado com a convenção dele. Que ia conversar com a convenção e depois falaria com o pastor Omar. Ainda mais dizendo o seguinte, que na convenção o homem líder lá é um apóstolo. E eu queria falar para você que está me vendo agora. A igreja de Cristo é que tem poder de decisão. A igreja é mais que o pastor. A igreja é de Jesus. A igreja não precisa de mais nada a não ser Jesus e sua doutrina através da Bíblia para poder falar com o povo, para tratar do povo. Se você quiser ser pastor, vai estudar. Se você quiser ser pastor, vai pegar a experiência. Se você quiser ser pastor, vai aprender. Se você não souber, faz o que o povo fez lá em Jerusalém, como a irmã Maria Helena acabou de ler. A igreja lá não conhecia o fato que apresentaram, então foi o mais inteligente chegar em Jerusalém, onde lá estavam os catedráticos. É assim que você deve fazer com a sua igreja, você que se diz pastor, você que comprou a carteira de pastor, você ajoelha, ora, fala com Deus, estuda, porque o mundo está muito avançado. Se você não tem nem o primeiro grau, como é que você vai dizer para mim, pastor Osmar, que você é pastor? Se você não fez curso nenhum, se você não tem registro em cartório, se você não tem agora o seu CNPJ, você é pastor como? Não existe pastor sem ovelhas. E você vai ser pastor, meu amigo, não é o que você está fazendo, não. Você que está me ouvindo agora, cuidado para você não usar a palavra de pastor erradamente. Aprenda! A igreja de Cristo é mais do que qualquer um, porque é Jesus que comanda a igreja. O pastor da igreja é Jesus Cristo. Nós somos seguidores. Você que se diz pastor, cuidado! A sua igreja, você que é pastor, que conversou com o pastor, que disse que é pastor, cuidado para você não ir preso. Porque a sua igreja, que você diz que é igreja, não tem registro no CNPJ, a sua igreja não tem registro cartorial, a sua igreja não tem diretoria, a sua igreja não tem nada. Que igreja é essa? E que pastor é você? Você está me ouvindo agora. Você está me vendo agora. Toma juízo. Presta atenção. Se apresenta diante de Deus e procura se apresentar de uma maneira sábia. Porque hoje as igrejas estão aceitando generais, estão aceitando coronéis, estão aceitando advogados, estão aceitando médicos, estão aceitando filósofos, estão aceitando intelectuais. Como é que se você não tem nem o primeiro grau, nem falar, você sabe, como é que você vai agora ser pastor dessa gente? Deus te dá o poder, é só você procurar o poder. Presta atenção, para terminar. O homem que levou o grupo de mais de 1 milhão de pessoas para Canaã, ele recebeu de Deus um privilégio muito grande. Mas acontece que ele levou 40 anos estudando aos pés do grande homem da época, para poder ser rei. Levou 40 anos no deserto, aprendendo a poder como é que ele ia fazer para levar o povo. E depois, ele ainda levou 40 anos para poder chegar a Canaã e não chegou, porque ele foi chamado, mas não foi escolhido. Por que não foi escolhido? Porque ele errou diante de Deus.
usou o poder que Deus deu a ele para poder ofender aquela pedra com ódio, com raiva. Foi isso que levou aquele homem chamado Moisés a não chegar em Canaã. Deus falou com ele: ó, tá vendo lá Canaã? Você não vai chegar lá, você vai ficar aqui. Então você presta atenção, tenha cuidado. Você está dizendo que foi chamado. Muito bem, muito obrigado. Então, se você foi chamado, porque Deus antes te preparou. Antes Ele te preparou. Deus não mente. Ele, para chamar uma pessoa, Ele prepara a pessoa primeiro, para depois então Ele chamar. Se você se apresentou por sua conta, você não vai dizer que Jesus chamou, não. Você vai dizer que você é que quis se apresentar. Muito bem. Mas apesar de que Jesus falou que aquele que ia a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançaria fora. Mas não como pastor. Presta atenção. Você que conversou com o pastor Osmar, você está me ouvindo agora, você está me vendo agora. Procura consertar a sua vida de pastor. Procura consertar a sua vida diante das autoridades. Procura consertar a sua vida diante de Deus. Porque quem manda não é o pastor, é a igreja. A igreja tem dois poderes, o executivo e o legislativo. O legislativo é a Bíblia, que diz a lei da igreja. O executivo é a igreja de sessão. É a igreja que manda na própria igreja. Além disso, humanamente, é Jesus, o nosso Senhor. E o pastor é, naturalmente, um servidor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que você possa entender. Não fala que você é pastor se você não tem ovelha. Amém?